Boa noite, colega oftalmologista. Seja muito bem-vindo a mais uma aula prática da nossa série sobre decisão clínica estruturada em córnea e ceratocone. Eu sou o Dr. Francisco Lins, sou médico oftalmologista com foco em córnea e ceratocone há mais de 20 anos. E hoje vamos falar de um tema que dói na alma do médico. Aqueles diagnósticos que, quando finalmente aparecem, parece óbvio demais, mas só depois que o caso já evoluiu. Sabe aquela sensação, você revê o primeiro exame e pensa, como é que eu não tinha visto isso antes? Olha a topografia antiga e pensa, estava lá, né? Estava na cara, que ia evoluir. Estava lá o tempo todo. Lê a história inicial e vê todos os sinais de alerta piscando que você não conseguiu captar. E aí vem a frase cruel. Parecia óbvio, né? Mas só depois que piorou, só depois que evoluiu a doença. O objetivo dessa aula, pessoal, é mudar esse jogo. Hoje eu quero te mostrar por que diagnósticos tardios acontecem mesmo com médicos sérios e bem intencionados. Quais são aí os padrões de erro que mais levam a diagnósticos óbvios no retrovisor, né? E principalmente como criar um sistema mental simples para reduzir drasticamente a chance de você olhar para trás e se culpar. Ao final dessa aula, você vai ter um roteiro de vigilância para casos de risco, um checklist de sinais fracos que não podem ser mais ignorados, tá? E um jeito claro de documentar e acompanhar para transformar casos que seriam diagnosticados tardiamente em diagnósticos precoces e conscientes. Então, pessoal, por que o diagnóstico só parece óbvio depois? A primeira coisa é tirar o peso da culpa e colocar luz no processo. O viés do retrovisor, que eu chamo. Quando o caso já evoluiu, tudo ganha um brilho de obviedade, né? Você já sabe o desfecho, seu cérebro reorganiza a história para ela parecer linear e você esquece o contexto real em que você tomou a decisão lá atrás. Esquece. Isso se chama viés retrospectivo. Depois que eu sei o que aconteceu, parece que eu sempre soube, né? Só que na consulta real, o que é que acontece? Você tinha 10 pacientes na sala de espera, queixas múltiplas e ao mesmo tempo, exames com qualidade variável, e o quadro inicial, muitas vezes cinzento, não aquele preto no branco mesmo. Então, não é que você não sabe ali a medicina, é que o cenário real é confuso e a nossa mente tende a simplificar só depois. As três raízes do diagnóstico tardio. Vou falar aqui para vocês sobre as três raízes do diagnóstico tardio. Na prática, diagnósticos tardios que parecem óbvios, depois costumam vir de três fontes, tá? Então, diagnósticos tardios que parecem óbvios depois, que eu quero dizer, costumam vir praticamente, normalmente de três fontes. Subvalorização de sinais fracos, que são importantes, os sinais sutis, né? Fracos não, sutis. Tipo assim, é só um astigmatismo alto e deixa passar. É só uma assimetria discreta, deixa passar. É só uma paquimetria um pouco abaixo da média e deixa passar. E não orienta que coçar o olho faz mal, né? Confiança excessiva em um único dado também. O laudo diz que é normal, então tá tudo certo. O índice tal veio dentro da faixa, então não tem nada. Ignora todo o resto. E outra raiz aí é a falta de sistema de vigilância. Vê algo estranho, mas não cria protocolo de segmento. O paciente vai embora sem data para voltar, sem plano e sem alarme. Quando volta, o que acontece? O problema já cresceu. Então, o que nós vamos construir hoje é um jeito de valorizar sinais sutis sem entrar em paranoia também, né? Nunca depender de um único número, de um único dado. E sempre ter um plano explícito para qualquer caso que não seja claramente verde, ter um plano explícito. Agora eu vou falar para vocês sobre 5 cenários clássicos de diagnóstico tardio em córnea e ceratocone. Vamos olhar para situações típicas onde os diagnósticos tardios acontecem. Cenário 1, o jovem com astigmatismo teimoso. O paciente tem 18 a 25 anos, um astigmatismo relativamente alto ou em crescimento. Os óculos não funcionam mais. Você ajusta o grau, só ajusta o grau, melhora um pouco, mas nunca fica 100% e manda esse paciente embora e não orienta nada. Então, como o atraso aí acontece nesse cenário 1? Cada consulta
é tratado como se fosse só um ajuste fino de refração. Ninguém coloca o caso dentro de uma linha de tempo de progressão. E o mapa corneano é pedido tarde demais. O que teria evitado esse cenário? Regra na cabeça. Jovem, astigmatismo maior ou igual a 2 dioptrias. Queixa desproporcional é igual a mapa, topografia, Pentacam obrigatório, tá? Pelo menos um exame estrutural no primeiro ou segundo contato. É muito importante. Cenário 2. O pré-LASIK perigoso. Paciente jovem, quer cirurgia refrativa. Refração com astigmatismo, paquimetria não tão confortável, um eixo meio diferente, certo? Então, em muitos lugares, o fluxo seria: a consulta já manda direto ali para o serviço de cirurgia refrativa. Então, como é que o atraso aqui acontece? A avaliação inicial é superficial, é um erro muito grave. A verdadeira investigação da córnea acontece só no pré-operatório com o cirurgião já. Às vezes a indicação já foi vendida e aí fica difícil frear. Então, o que teria evitado desse cenário 2 aí? A mentalidade. Quem indica a refrativa precisa ser guardião da córnea, não só do grau. Pedir exame de córnea antes de prometer cirurgia, antes de vender a sua cirurgia. Se tem qualquer sinal de risco, enquadrar como precisa investigação, não é só grau. Cenário 3. O paciente que volta pior e ninguém compara. O paciente volta após 2 anos dizendo: minha visão piorou, os meus óculos não funcionam mais. Novo exame é feito, novo óculos é prescrito, mas os dados novos não são comparados com o exame anterior que ele fez para ter ali uma sequência. Então, como é que o atraso acontece nesse caso? Os exames são vistos de forma isolada, não em série. Se perde a noção de progressão. O diagnóstico ceratocone de ectasia só surge quando a coisa já está gritante. O que teria evitado esse cenário 3? O hábito de sempre perguntar: qual era o K anterior? Qual era a paquimetria? Qual era aí o padrão do mapa no exame anterior? Exigir você mesmo enxergar o filme inteiro e não só aquela foto naquele momento, tá? Cenário 4, o exame suspeito que é arquivado. Então, Pentacam topografia vem com alguns achados suspeitos. Nada catastrófico, mas também não é um normal zona verde. Você pensa, vamos observar, mas não define quando nem como. Então, como é que acontece o atraso do diagnóstico nesse cenário 4? A decisão vamos observar vira vamos esquecer, vamos arquivar. O paciente só volta quando a queixa explode. E aí, olhando para trás, você vê o exame suspeito e pensa, já estava aqui e eu não vi. O que teria evitado, então, esse cenário 4? Transformar vamos observar em plano concreto. Quando reavaliar 3, 6, 12 meses, o que você espera ver no próximo exame? O que te faria mudar de conduta? Então, cenário 5, confiança cega no laudo automático ou de outro colega. Laudo do aparelho fala normal. Relatório de outro serviço diz sem sinais de ceratocone. Você não concorda 100%, mas deixa passar. Como acontece o atraso nesse caso do diagnóstico? Você delega sua responsabilidade de interpretação, não pode. Você se agarra em se fulano disse, está seguro para avaliar sua próxima dúvida. Quando a ectasia fica óbvia, tudo que estava discreto ganha cara de erro grosseiro, né? Esse é o problema. Então, o que teria evitado esse cenário 5? Princípio, laudo é opinião, não sentença. Você sempre tem o direito e o dever de olhar o exame como se não tivesse laudo nenhum. Às vezes o laudo até atrapalha. Se algo incomodar, trate como sinal amarelo, não como verde completo. Bom, pessoal, o sistema das 3 perguntas que eu vou colocar aqui para vocês para não chegar tarde. Vou colocar um sistema aqui para vocês de 3 perguntas para você nunca chegar tarde no diagnóstico. Eu vou te dar um sistema simples que você consegue rodar mentalmente em 30 segundos em qualquer caso de risco. Sempre que estiver diante de um paciente jovem, de uma córnea suspeita ou de um exame estranho, faça a si mesmo 3 perguntas. Pergunta número 1. Se isso piorar, o que é que eu vou me arrepender de não ter feito hoje? O que é que eu devo fazer hoje, né? Essa pergunta tira você do modo só receita óculos e te coloca no modo prevenção de arrependimento. Possíveis respostas aí nesse caso. Vou me arrepender de não ter pedido o mapa corneano. Vou me arrepender de não ter trazido esse paciente em 6 meses. Vou me arrepender de não ter explicado o risco de coçar os olhos. Se a resposta for algo importante,
você já sabe, precisa agir agora, não deixar o futuro cobrar, né? Pergunta número 2. Esse caso é realmente verde ou é amarelo que eu estou pintando de verde? Isso confronta uma armadilha comum, a vontade de declarar tudo normal. Verde de verdade é o paciente sem sinal nenhum de risco, exame limpo, história tranquila. Amarelo é o não sei se vai evoluir, mas tem algo aqui que pede respeito. Se tiver qualquer astigmatismo alto em jovem, assimetria estranha, história familiar positiva, sinal discreto no mapa, sutil, mesmo que sutil, não chame de verde. É verde falso hoje, vira vermelhão amanhã. Pergunta número 3. Qual é o meu plano explícito de segmento para esse caso? Se você não consegue responder isso em uma frase, o diagnóstico está sendo deixado à sorte. Plano explícito significa quando o paciente volta, prazo definido, 3, 6, 12 meses. Que exame você vai repetir? Topografia, tomografia, pentacam? Qual critério que vai mudar, vai marcar, né, mudança de conduta? Exemplo, mais de uma dioptria no K máximo, menos de 20 micras na paquimetria, perda de uma linha de visão, piora sintomática, né? Escreve isso, se possível, no prontuário. Rever em 6 meses, tá? Exemplo, né? Rever em 6 meses com novo pentacam, atenção a qualquer aumento do K máximo maior que uma dioptria ou afinamento da córnea maior que 15 a 20 micrômetros na paquimetria. Isso transforma, vamos ver, em estratégia. Isso é legal. Agora, pessoal, eu vou te passar para vocês um checklist rápido para casos com risco de diagnóstico tardio. Você pode usar esse checklist mental sempre que tiver medo de olhar para trás e dizer, era óbvio. Bloco número 1, que tem 4 itens, tá? Perfil do paciente. Idade menor que 30 anos, astigmatismo maior ou igual a 2 dioptrias ou crescendo, história familiar de ceratocone, ectasia, transplante de córnea, né? Relato de visão piorando rápido, 4 itens. Bloco 2, 3 itens. Comportamento e sintomas. Coça muito os olhos, visão piora à noite de forma desproporcional ao grau, óculos nunca fica perfeito ou melhora só parcialmente. Bloco 3, 3 itens também, exames. Algum mapa, topografia ou pentacam que veio suspeito ou limítrofe, paquimetria abaixo da média, sem explicação óbvia. Diferença significativa entre os olhos, curvatura, paquimetria, astigmatismo, eixo. E bloco 4, que é também 3 itens. Seu estado interno. Eu estou chamando esse caso de normal só para não mexer com isso agora? Eu estaria mais tranquilo se tivesse um mapa, um pentacam recente? Eu sei exatamente quando eu quero ver esse paciente de novo? 3 meses, 6 meses, 12 meses, né? Qual que é a interpretação, então, desse checklist? Se você tiver de 0 a 2 itens marcados, provavelmente verde, sinal verde. Observação tranquila, 12 meses, por exemplo. Se você tiver de 3 a 5 itens marcados, sinal amarelo. Precisa plano de segmento estruturado. Idealmente, exame estrutural, se ainda não foi feito. Segmento mais próximo, 6 meses, por exemplo. E se você tem 6 ou mais itens marcados, alto risco de você se arrepender depois, se não fazer nada agora. Precisa de investigação e vigilância ativa e precisa, às vezes, de uma conduta intervencionista na hora, por exemplo, um crosslink. Esse checklist é para te deixar, não é para te deixar paranoico, não é isso. É para te proteger, te dizer, é só um óculos, é só um grau, né? Em casos que claramente pedem respeito. Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês casos ilustrativos, antes e depois. Aqui você pode contar 2 ou 3 histórias curtas, sempre contrastando aí o que aconteceu com o que deveria ter sido feito na primeira consulta. Caso número 1. Era só miopia que piorou rápido. História: paciente jovem com miopia, astigmatismo aumentando. 3 consultas em 2 anos. Só troca de óculos. Desfecho: ceratocone moderado, diagnosticado tardiamente. Revisão: no segundo retorno, já havia sinais suficientes para pedir um mapa corneano e criar um plano de vigilância. Mensagem nesse caso número 1. Se eu tivesse aplicado aquelas 3 perguntas naquele momento, não teria sido diagnóstico tardio, né? Caso 2. Pré-LASIK, que nunca deveria chegar na sala cirúrgica. História: candidato a LASIK, astigmatismo alto, paquimetria limítrofe, laudos divergentes. Desfecho: ectasia pós-LASIK, que poderia ter sido evitada. Revisão:
O simples fato de classificar como vermelho para cirurgia, sinal vermelho, e não avançar nenhuma situação de dúvida, teria já evitado esse desastre, né? Não avançar em nenhuma situação de dúvida. Mensagem: em caso eletivo, que é uma cirurgia refrativa, na dúvida, você sempre pode errar por excesso de prudência e não nunca por omissão, certo, pessoal? Então, deixa eu fechar aqui essa aula com uma ideia central. Diagnósticos tardios quase nunca são falta de conhecimento bruto, quase sempre são falta de sistematização. Ou seja, valorizar os sinais sutis, repetir exames quando faz sentido, criar um plano explícito de segmento de acompanhamento desse paciente e documentar o raciocínio. Quando você tem um sistema, faz uma sistematização, os casos que seriam óbvios só depois passam a ser relativamente óbvios antes, mesmo que não perfeitos, né? E se você quer acelerar esse seu processo, eu criei uma forma de te ajudar de maneira individual, tá? De maneira personalizada. Se durante essa aula você aí lembrou de casos em que o diagnóstico de ceratocone ou ectasia veio mais tarde do que você gostaria, você já se pegou aí revendo exame antigo e pensando, isso já estava aqui? Ou você sente que ainda não tem um sistema sólido para evitar diagnósticos tardios? Então, a sessão de diagnóstico, a sessão de aperfeiçoamento pode ser o seu próximo passo para você sair dessa situação. Nessa sessão individual e gratuita, eu avalio o seu nível de conhecimento atual em ceratocone, a interpretação dos exames, principalmente o Pentacan, né? Mas tem outros também, e tomada de decisão. Eu analiso junto com você como você está o seu raciocínio hoje nos casos cinzentos, né? O seu raciocínio hoje nos casos cinzentos, né? Aqueles que têm tudo para virar diagnóstico tardio, se forem bem manejados, eles não viram. Identifico os seus principais pontos de vulnerabilidade, onde você tende a subestimar o risco, atrasar exame, confiar demais em laudos, etc. E te entrego aí um plano bem direto de aprimoramento, de aperfeiçoamento, tá? É uma mentoria de aperfeiçoamento, de planejamento individual, encaixado aí na sua realidade de consultório. Não é uma aula genérica gravada, não é um curso genérico gravado, tá? É uma sessão personalizada, gratuita, focada em você e no seu momento e no tipo de paciente que você atende. Para marcar a sua sessão diagnóstica é simples. Você vai clicar no link da bio, solicitar a sua sessão individual e gratuita, e a minha equipe vai entrar em contato para combinar o melhor horário. Se você quer diminuir ao máximo a chance de olhar para trás e dizer, era óbvio, eu que não vi, essa sessão é hoje o atalho mais inteligente que você pode usar. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço aí, espero que vocês aproveitem esse conteúdo e espero vocês na nossa próxima live sobre córnea e ceratocone. Obrigado a todos e boa noite.